Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Desculpe a demora de postar essa segunda aula. O módulo desta aula é o nome Jeová, tá certo? Mas antes de começarmos, gostaria de orar por sua vida, gostaria de interceder a Deus por tua vida. Oremos. Senhor do universo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vai de encontro a cada aluno que chegaram até esta aula para compreender as tuas maravilhas, para compreender a defesa do teu evangelho. Deus dá entendimento, compreensão e revelação para que eles venham, ó Pai, deleitar-se da tua sabedoria, dos teus conhecimentos. Que teu Espírito Santo, maravilhoso, repouse sobre cada vida agora, dando a compreensão necessária para entender, para abrir o coração, para que a tua palavra frutifique, para que eles venham a proteger a fé que somente vem de ti, Pai. Os abençoa, abençoa sua casa, sua família. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como já sabemos, conhecemos na primeira aula quem são as testemunhas de Jeová. Agora vamos adentrar na sua doutrina. E uma das pautas dos ensinamentos das testemunhas de Jeová é exatamente o nome Jeová. Eles dizem nas suas revistas, né, que são a Sentinela e também o Despertai, que o nome de Deus é Jeová. O nome de Deus não é Jesus, o nome de Deus não é Yahvé, o nome de Deus não é Javé, o nome de Deus é Jeová. E quem não pronuncia este nome não pode ser salvo de acordo com as testemunhas de Jeová. Eles dizem que o nome de Deus é Jeová. Será que o nome de Deus é Jeová, como afirmam as testemunhas de Jeová? Na Bíblia TNM, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, conhecida como a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, em Isaías 42:8, a Bíblia deles diz o seguinte: Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Essas Bíblias, meus irmãos, das Testemunhas de Jeová, elas não são reconhecidas como uma Bíblia correta em sua tradução, visto que há muitas alterações e muitas adições no texto original, colocadas, adicionadas, alteradas por eles. Em nossas Bíblias, esse mesmo texto de Isaías que nós lemos diz o seguinte: Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não está escrito Jeová. Até porque na língua original não tem vogais. Nós vamos aprender mais na frente. Talvez a sua tradução possa até ter Jeová, mas na original não existe este nome Jeová. Está ali Senhor. Mas qual será então o nome de Deus?
Será que realmente Deus tem um nome, meus irmãos? Sim, a resposta é sim. Deus tem um nome e revelou isso nas Escrituras. Deus revelou seu nome na Bíblia. Quando Deus começou a se revelar-se ao homem, com Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo, ele se revelou da seguinte maneira: para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 4, versículo 5. Quando Deus se apresenta quando Deus se revelou no início ao homem, ele se revelava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas, quando ele se revela para Moisés, ele se revela mais um pouquinho. Ele, o Senhor, revela o nome para Moisés. Até porque Moisés perguntou exatamente o nome de Deus. Quando Moisés disse para Deus: quando eu chegar diante do faraó, eles vão perguntar quem foi que me enviou. E foi aí que Deus disse o seu nome. O nome de Deus está escrito em hebraico. O nome que Deus revelou em hebraico e que hoje nós conhecemos por Jeová, Javé e Yahvé. Só que o nome de Deus é um nome tão santo, que o livro de Êxodo traz uma advertência em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Ou seja, Deus revela o seu nome a Moisés, mas ele deixa uma advertência, um mandamento, que diz o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Em Êxodo 3, Deus revela um pouquinho do seu caráter. Por quê, meus irmãos? Quando Deus se revela a Moisés, ele revela a identidade do seu caráter. Pois o seu nome tem sempre a ver com o seu caráter. O nome de Deus tem a ver com o verbo ser. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, alunos, o nome de Deus quer dizer que ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Eu sou o que sou. Como então este nome de Deus é escrito em hebraico? O nome de Deus tem apenas 4 letras na língua hebraica. Lembrando que a língua hebraica é uma língua consonantal. Só existe consoante, não existe vogal. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem o nome de Deus é conhecido como
tetragrama. Talvez você já ouviu essa palavra, mas não sabia o que era. Quando se fala em tetragrama, se refere às 4 letras do nome de Deus na escrita hebraica. A escrita hebraica é a escrita ela se escreve da direita, ela se lê da direita para a esquerda. Que são, onde está em amarelo aí, é exatamente a letra hebraica. São Yod, Rev, Vav e Rev novamente. A letra Yod corresponde à letra Y do nosso português. A letra Rev corresponde à letra H. A letra Vav corresponde ao W e novamente a letra Rev que corresponde ao H. Temos então em vermelho, na parte inferior, o nome de Deus em hebraico e após os 2 pontos em amarelo, temos as letras, as consoantes que correspondem ao português do nome de Deus. Quero lembrar os irmãos que Deus fala para Moisés o seu nome, mas também fala em Êxodo 20, para não falar este nome em vão. Visto que o nome de Deus era tão santo que não podia ser pronunciado em vão, então os judeus arrumaram algumas maneiras de falar o nome de Deus e que não fosse na sua forma original, para não acontecer de pecarem em falar o nome de Deus em vão. A primeira maneira que eles falavam era Hashem. Hashem, cujo significado é o nome. Shem, nome. É frequentemente usado para designar Deus dentro do judaísmo. Então, quando eles começavam a ler a Torá, a lei de Deus, quando eles se deparavam com o nome de Deus, ao invés de dizer o nome, eles diziam Hashem. Ou seja, sabe aquele nome? Não posso falar, mas posso falar o nome. Então, quando se falava Hashem, o judeu entendia que estava se referindo a Deus, pois eles não podiam, tinham medo de pronunciar o nome de Deus. A segunda maneira é Adonai. Em amarelo aí está a escrita em hebraico. Significa meus senhores. É o título de superioridade utilizado para Deus na Bíblia hebraica. Adonai, se vocês observarem, existe vogais, mas na escrita original não existe vogais. Então, por exemplo, são compostos por 4 letras. De trás para frente, se chama a primeira Aleph. Essa letra não tem transliteração. É uma letra sem força. É uma letra cultural. É uma letra hospedeira. Dalit, Nun e Iod. Ok? Como já falei, a língua hebraica só tem consoante. Então ficaria assim. A letra D, a N e a Y. Tá ok? Seriam essas 3 letras. Lembrando que a letra Aleph, quando ela é colocada em transposição, a gente vai ver lá na frente, para o tetragrama,
ela perde a sua força e para de existir. Ok? Então, o nome Adonai só tem o D, o N e o Y. Veja que só tem consoante. E aí você pergunta, como se pronuncia? Pois isto é impronunciável? É impronunciável? Não. Eles sabiam exatamente o que significava. Outra pergunta. Eles sabem a pronúncia verdadeira? Sim, eles sabem. Estou falando do nome Adonai, tá ok? Assim também, meus irmãos, como eles sabiam do nome de Deus. Só que eles não pronunciavam o nome de Deus, com medo de pecar. Agora, nós também sabemos pronunciar muitas palavras só com consoantes. Isso é muito cultural, meus irmãos. Na cultura deles é normal. Para a nossa, nem tanto, mas também pronunciamos algumas palavras com consoantes. Vou dar exemplo. Quando você está na internet, na rede social, e quando alguém escreve VC, o que é que entendemos? Você. A gente sabe que é você. Não é vice, não é vaca, é você. Quando alguém escreve BLZ, significa o quê, meus irmãos? Beleza. Então, da mesma forma que nós sabemos hoje, eles também sabiam a pronúncia. Agora, voltando à pronúncia do nome de Deus, o tetragrama, que são as 4 consoantes, a pronúncia ela caiu em desuso, visto que essas pessoas tinham medo de falar o nome de Deus em vão, então elas falavam, lembra? Hashem e Adonai. E não pronunciavam o nome de Deus. E esse nome original de Deus, as 4 letras do tetragrama, ele foi perdendo o uso e perdendo também a pronúncia ao passar de gerações em gerações. Visto que hoje ninguém, absolutamente ninguém sabe qual é a pronúncia correta, verdadeira deste nome. Agora eu vou explicar onde entram as vogais. No original não existe vogais, só consoantes. Mas num período massorético, foram esses que substituíram os escribas. Por volta do ano 500 até o ano 1000. Os massoretas, os massoréticos, em hebraico, eram escribas, responsáveis pela escrita. Eram judeus que se dedicaram a preservar, a cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Foram eles que adicionaram à língua hebraica alguns pontinhos que chamamos de vocalização. Onde está em vermelho aí, a escrita hebraica, exatamente esses pontinhos que os massoretas adicionaram para vocalizar a língua hebraica. Ok? Porque a língua hebraica não tinha vogal. Isso ajuda a vocalizar. Os massoretas adicionaram as vogais para formar a palavra Adonai. Então, eles adicionaram o A, o O e novamente o A. Adonai, que quer dizer Senhor, exemplo, quando alguém fala Shalom Adonai, ele está falando a paz do Senhor. Os massoretas
Pegaram então as vogais de Adonai, o A, o O e o A novamente, e colocaram no tetragrama, ok? Ficando assim. Quando as vogais de Adonai passam para o tetragrama, a primeira letra de Adonai, que é o a primeira, ela sofre uma alteração gramatical. Ou seja, a letra, ao invés de ser A, passa a ser E. E as outras entram normalmente, o O e o A. Entenderam? Quando ele pega os maçoretas, as vogais de Adonai, e passam para o tetragrama, a letra a primeira letra, sofre uma alteração e se torna E. E as outras letras, o O e o A, entram normalmente. O tetragrama, que é YHWH, que aí está o nome de Deus, que ninguém hoje sabe a pronúncia, ficou assim. Com a junção do tetragrama, em vermelho, com as vogais do nome Adonai, que é o E, que sofreu alteração do A para o E, o O e o A, juntando os dois, fica assim. Yehovav. Yehovav. De onde então surge o J? O J é uma letra muito recente, pois passou a existir a partir do quarto século. Obviamente, não está nas escrituras o J. Então, de onde veio o J? Meus irmãos, tudo que é Y, quando passa para o latim, ele passa como J para nós. Exemplo, Yeshua Hamashia. E para nós se traduz Jesus é o Messias. Veja que o Y passa para nós como J. Então, o nome Yehová passou a se chamar Jeová. Do latim para nós, quando foi para o latim, o Y passou a ser J. Jeová. Ou seja, conhecemos hoje por Jeová, o Javé, o Jeová, tanto faz. Mas o nome de Deus não é Jeová. Não é Jeová. A pergunta aqui diz: o nome de Deus é Jeová? Claro que não. Claro que não. Ninguém sabe o nome de Deus. Foram colocadas essas vogais para vocalizar o nome, para que pudesse se pronunciar, mas não é este o nome de Deus, porque ninguém hoje sabe. O nome de Deus são as 4 letras que compõem o tetragrama. Tá certo? São as 4 letras que compõem o tetragrama. Como surgiu então Jeová? Juntando, novamente, juntando a vocalização do nome Adonai, as vogais, com o tetragrama, que são as 4 letras do nome de Deus. Surge então a palavra que dá a entender Jeová, Javé, Jeoa, Jeová, ou qualquer outra pronúncia que tenta achar o nome de Deus que caiu em desuso. Então, pessoal, a pronúncia do nome de Deus a gente não sabe. Logo, quando as testemunhas de Jeová ensinam que o nome Jeová é o nome de Deus, eles estão mentindo.
mentindo, porque eles mesmos sabem que o nome de Deus não é Jeová. Inclusive, tem algumas publicações que eles parece que dão uma loucura e falam, né, a verdade, mas daqui a pouco escondem isso. Porque eles sabem que diante de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia, eles estão cometendo uma grande gafe, mentira. E não é só essa, existem variedades de mentiras. Por isso que eles fizeram uma Bíblia para si e mudaram textos, palavras, tiraram vírgulas para que pudesse sustentar as suas mentiras. São uma seita perigosa, maléfica, destruidora e que vão, com certeza, receber do Senhor a sua recompensa por tal ato contra a palavra de Deus. Meus irmãos, esta semana ainda estarei postando as demais aulas, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém.